Saudações alviverdes, eu sou Conrado Cacassi, estamos começando mais um React, de volta com os Reacts, porque desta vez a diretoria do Palmeiras reativou o canal das entrevistas pós-jogo, mas não com o Abel. Após a derrota e eliminação da Copa do Brasil para o São Paulo ontem, a diretoria houve por bem mostrar a cara na figura do diretor de futebol, Anderson Barros. Atitude correta. Calma. Acredito que o Abel também teria muito a dizer, porque o Abel cometeu muitos erros, vem cometendo muitos erros, mas também era muito importante o posicionamento da diretoria. E eu admito que eu já ouvi a entrevista, tá? Eu vim no carro de volta para Sorocaba ontem, depois do jogo, e normalmente eu não faço isso, mas ontem eu acabei ouvindo, eu queria muito ouvir o que eles tinham a dizer. Eu estou absolutamente decepcionado não só com o futebol jogado pelo time, temos bastante a dizer, talvez até a gente faça um periscato ainda hoje para falar sobre o time, sobre o que o time está jogando, né? Mas a postura da diretoria extremamente ensaboada, essa entrevista foi extremamente ensaboada. Muito pouco se tira do que o Anderson disse, a gente vai comentar aqui ponto por ponto. E quando a gente dizia desfrutem, é porque era para desfrutar mesmo, porque não dura, né? O que a gente viveu nos últimos anos, nos últimos meses, não é uma coisa normal, é fora do normal. Então a gente dizia desfrutem porque vai acabar. Acabou. Parece que acabou. Agora, o problema é que não precisava ter acabado tão cedo. Falando 3 anos, 2 anos e meio, quase 3, tudo bem. Não é pouco, mas dava para ser mais. Dava para o Palmeiras prolongar essa soberania, desculpem a palavra, né? Esse domínio, esse protagonismo destacado, vamos usar uma expressãozinha melhor, né? Soberania. Dava para ter prolongado, e aí é uma incompetência absurda da diretoria e erros consecutivos cometidos ultimamente pelo nosso treinador e também talvez um esgotamento do ciclo desse grupo de jogadores, né? E me parece que uma reformulação é chegado o momento da reformulação. É um grupo que deu tantas alegrias a nós, acho que o sentimento que deve prevalecer é o de gratidão a todos, mas eu acho que só podem permanecer no Palmeiras quem está afim de ganhar pelo Palmeiras. Quem está afim de reviver ou de retomar o momento que todos vivemos nos últimos, 3 anos, 2 anos e meio. Quem não tiver mais a capacidade de performar segundo aquele espírito que se criou, onde tudo funcionava certinho, eu acho que tem que procurar o que é melhor para si, cada um, né? Sem mágoa, sem raiva, sem bronca, né? Eu repito, acho que o sentimento para todos esses jogadores é de gratidão. Agora, gratidão é uma coisa, apoio eterno é outra. Não existe apoio eterno. Ou joga com o mesmo tesão que vinha jogando, que a gente sabe, mostrou que pode. Então por que para, né? Então ou faz isso ou procure um lugar onde você possa fazer isso novamente, se não consegue fazer isso no Palmeiras. Essa tem que ser a postura da diretoria firme e de liderança, de cobrança constante. Não, parece que não é muito esse o perfil, como a gente vai ver
nas palavras que se seguem agora. São as câmeras, não. Anderson, boa noite. Claro que agora o foco, né, os canhões da eliminação voltam para a diretoria, a parte da torcida, enfim. E eu queria que você falasse sobre essas críticas, onde vocês têm responsabilidade, essa falta de reforços para o Abel, um pouco de tudo que culminou nessa eliminação hoje aqui, mais uma para o São Paulo. Boa noite a todos. Primeiro, acho que seria importante a gente deixar claro, nós tomamos uma decisão recente, né? Nós, desde o jogo contra o Atlético Paranaense, temos tido uma postura, aconteceu isso até no último jogo contra o próprio São Paulo. Tá falando do... Aconteceu isso no jogo contra o Flamengo. Tá falando da falta de entrevistas. Mas entendemos que pelo não resultado era importante que estivéssemos aqui e assumíssemos a nossa responsabilidade. Até aí tudo certo. Em caso de vitória, caso ela tivesse acontecido, nós continuaríamos com o nosso posicionamento. De silêncio. Até porque acho que já ficou muito claro para todos, né, o que a gente sempre busca, né, o que nós queremos é sempre um futebol melhor. Já começou o sabonete, né? Ah, nós queremos sempre um futebol melhor. Como, né? Como? Sabe, essas frases feitas, essas expressões consagradas, não fazem efeito nenhum se não vier junto de um... Como? Como vai fazer isso? Né? Ah, estamos trabalhando para melhorar. Ah, nós sabemos que nós temos que melhorar. Mas tá bom. Mas não... Como? Como? É isso que a gente quer saber. O que será feito para melhorar? Né? A gente sabe. Claro que só faltava não saber, né? Só faltava não ter consciência de que está com problemas sérios. Mas e o como? Né? Então é isso que a gente ficou esperando durante toda essa coletiva. Vamos ver o que ele vai falar. É importante eu te dizer isso, perdão por aproveitar a tua pergunta. É muito dolorido para todos nós, é dolorido para nós profissionais, é dolorido para os nossos atletas, até porque nós sabemos o que nós fazemos. Né? Nós estamos há 4 temporadas, sempre de uma busca incessante pelo resultado, então nós temos uma consciência plena. E temos uma consciência plena também do que quanto sofre o nosso torcedor. Mas é importante que ele tenha consciência. Não adianta mostrar solidariedade, Anderson. Ah, a gente sabe quanto vocês estão sofrendo. Mas o que vai ser feito? O que será feito? Ele saiba que nós temos um caminho, nós temos um planejamento, nós temos uma estrutura de trabalho muito sólida e a gente sabe, lógico, que a gente precisa fazer as correções durante esse caminho. Quais são? Mas não podemos mudá-la por completo. Definimos algo para essa temporada e vamos atrás dela. O que São é esse 5 algo? competições que nós estamos a disputar. Vamos continuar buscando as outras 2 que nos faltam, até porque a gente sabe o tamanho da nossa força. Até agora eu disse assim, ó, já ganhamos 2. Saímos de uma, faltam 2. Vamos buscar. Como? Tá tudo ruim. Os jogadores parecem que estão no mundo da lua. Não estão mais com a mesma pegada. O Abel parece que perdeu a mão do grupo. A diretoria não contrata reforços em posições que claramente o elenco está desfalcado, porque a diretoria se desfez de várias peças. E está colocando um menino da base. Puxa aí uma entrevista do Abel que ele deu há, sei lá, 1 ano e meio atrás, quando ele menciona o mau trabalho feito pelo Sporting de Portugal, quando subiu um monte de moleque da base de uma vez. Ele critica esse tipo de coisa. Não dá para, subir 10 meninos da base de uma vez. Hoje o elenco do Palmeiras tem 26, 27 jogadores.
Tem 10 da base de 20 anos. O Abel já disse que isso é errado há 1 ano e pouco atrás. Já apontou, olha, precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma mescla. Você sobe os maiores talentos da base, beleza, mas tem que haver um equilíbrio entre experiência e juventude. Mas não, agora a base é a solução para tudo. Mas o Maurício Gagliotti deixou a situação financeira do Palmeiras muito complicada para a Leila administrar no primeiro ano. Isso é verdade. Isso precisa ser dito. O Maurício Gagliotti, ele deu bastante atenção para a parte esportiva, mas ele arregaçou com a parte financeira do Palmeiras. A Leila pegou um time bem arrebentado. Time não, uma situação financeira bem arrebentada. Então o Palmeiras ganhou dinheiro ultimamente, vendeu, ganhou premiação e tal, tá meio que servindo para repor. Mas acho que a engenharia financeira existe para isso. A diretoria não pode abandonar por completo o projeto esportivo. Né? Então botou fé que esse ano a base seria suficiente. Não foi, não é. Então tudo indica que esse ano foi pro brejo e a gente vai ter que se contentar com Paulista e Supercopa, o que não é pouco. Tem time que daria a vida para ter ganho um estadual e uma Supercopa no mesmo ano. Né? O próprio time que ganhou da gente ontem. Nos últimos 10 anos ganhou um estadual e olha lá. Que nós demos mole ainda. Era para não ter ganho nada. Palmeiras ontem perdeu de um time fraco, medíocre, ridículo. Então está claro que o momento é muito ruim. E parece que esse momento é resultado de tudo isso, né? Um declínio, um esgotamento desse grupo. Parece que algumas peças parece que já estão com outros horizontes, parece que não tem já o mesmo comprometimento com o Palmeiras. Isso é normal de acontecer, desgaste acontece. Sabe, em qualquer relação, casamento, amizade, acontece o desgaste. Você, puta, não tá rolando mais. Tava legal antes e não tá legal agora. Beleza. Então, a diretoria serve para isso. Para identificar isso e fazer as renovações necessárias. Mas tá deixando muito a desejar. É o que a gente fala. Tinha que mexer, tinha que fazer alguma coisa? Beleza, tinha. Mas o papel que essa atual diretoria está deixando de fazer, essa omissão da diretoria, sabe, deixando tudo nas costas do Abel, a competência do Abel resolve, às vezes não resolve. O Abel é um excepcional técnico, mas não é e não existe Deus no futebol. Nem o Guardiola. Que é tido como super técnico. E mas também teve momentos ruins na carreira. E não adianta querer usar o Abel como escudo. Não vai funcionar. Então tinha que vir aqui explicar. E ele não explica nada. Esse é o grande problema. Anderson, boa noite. O calendário do futebol brasileiro é construído de uma forma que permite, no meio do ano, uma eventual correção de rota, um eventual reforço no elenco com a janela de transferências que foi reaberta agora na semana passada. No começo do ano, a filosofia, pelo menos a que chegou até a gente por meio do técnico Abel Ferreira, era só vai chegar se sair alguém, porque o elenco era competitivo na avaliação interna. Esses resultados, e mais do que os resultados, o desempenho que o Palmeiras mostrou nesses últimos jogos, já sinalizam a necessidade de uma correção de rota nessa janela. Você já olha para esse time do Palmeiras e para esse elenco, entendendo que pode ser preciso reforçar o elenco para além da ideia do só vai chegar se sair alguém? Obrigado. Você tem muita razão no que você colocou, mas como eu coloquei na pergunta anterior, nós temos muita consciência de tudo aquilo que nós temos desenvolvido. São 4 temporadas, desde a temporada 2020, dando sequência a algo que o Palmeiras já vinha fazendo nos últimos anos. E nós demos continuidade a esse processo, encontrando caminhos novos, né, para que a gente pudesse estar disputando todas as competições. Olha como ele está nervoso. Vocês estão vendo o dedinho dele assim, ó? Eu não tinha visto, eu estava só ouvindo ontem no carro, então eu não vi. Eu estou vendo agora como ele está nervoso.
É como ele está se sentindo acuado. E tem que se sentir acuado mesmo. Porque uma pergunta dessa é, porra, e aí, você vai contratar ou não vai? Ai. E acredito muito que a gente tenha conseguido. Não foi à toa que o Palmeiras hoje tem o número de títulos que tem, não só nesses últimos anos, né, mas tipo, todo esse processo que já iniciou lá, que já se iniciou há um tempo antes da minha própria chegada no clube. Está sentando em cima dos troféus. Ah, nós já ganhamos isso, eu ganhamos isso, eu ganhamos isso. Não, parabéns, ótimo. Mas a gente não está falando do passado, a gente está falando do futuro, daqui para frente. Aí fica mostrando os troféus. Ah, ganhamos. Não. Isso é a gente, torcedor, que faz com os São Paulinos que estão vindo encher o nosso saco na rede social e no WhatsApp agora. É isso que nós fazemos. Ó, ganhamos isso, cala a boca. Vocês não ganharam nada. Esse é o papel nosso, não do diretor de futebol. E nós temos que ficar muito atentos para não precipitar, para não tomar decisões que joguem por baixo ou joguem abaixo tudo aquilo que a gente vem construindo até agora. Talvez ele esteja se referindo a, não vou gastar 80 milhões num jogador, porque a gente está fazendo um processo de recuperação financeira porque o antecessor arregaçou o caixa. Beleza. Agora vem cá. Arregaçou o caixa por quê mesmo? Ah, porque teve que assumir uma dívida ou assumir um pagamento de não sei quantos milhões, 120 milhões, uma dívida com a Crefisa que não existia. Então, na verdade, a origem do problema é a própria presidente, que forçou essa situação. Eu vou me ferrar com a Receita aqui, eu preciso que o Palmeiras assuma que tem uma dívida comigo que não foi presente meu pro Palmeiras. E tinha sido. Então tem toda essa bola de neve criada. Então eu entendo. A situação financeira é ruim. Se eu gastar uma bala de jogador agora, a gente vai entrar numa situação financeira igual a de tantos times que estão tendo tantos problemas. Não queremos entrar nisso. Beleza. Só que qual foi a origem disso mesmo? Então, aí entra a responsabilidade do presidente anterior e da atual presidente, que na época era só patrocinadora, que agora é as duas coisas. E isso não justifica que abandone o projeto. Abandone, não sei se é a palavra, mas que negligencie o projeto do futebol, deixando o elenco só com o moleque, repondo saída. Some-se a isso equívocos na avaliação dos reforços. Então, valeu a pena apostar no Navarro? Tinha que apostar. No Tabata? Beleza, o Abel aprovou, aposta no cara. Mas não responderam. Não responderam e ficou naquela, não, vamos dar chance. Para depois no final falar assim, realmente não ia dar certo. Porra, tá bom, então liberou os caras? Já tinha que ter reposição. E ele vai falar das reposições. Nós estamos com dificuldade. Vamos esperar chegar nessa. O Palmeiras é um clube muito sólido, um clube muito responsável, um clube extremamente estruturado, com excepcionais profissionais, com excepcionais atletas que agora, há pouco tempo, venceram e a gente tem consciência que continuam vencendo. Nós precisamos ter agora, nesse momento, a competência suficiente, né, para encontrar aonde é que nós estamos errando nesse momento. Pô, como encontrar? Na situação de diretor, você já tinha que saber o que está acontecendo. Olhar o resultado e falar, o que está acontecendo? Vamos descobrir o que está acontecendo. Não. Quem tem que ficar fazendo conjectura, o que será que está acontecendo? É a gente que está aqui fora. O cara que está lá dentro, vivendo o dia a dia, já tem que estar com isso daí. Eu estava vendo o que isso ia acontecer. Sabe, um resultado ruim desse, não é uma surpresa, uma coisa que acontece da noite para o dia. É uma coisa que está claro que vai acontecer para quem está lá dentro, se estiver fazendo o trabalho direito. Então não é, nós vamos descobrir o que está acontecendo. Porra, não descobriu ainda? Não sabe ainda? Quem não sabe, quem não precisa saber é a gente, que está fora. Não consegue, ninguém tem acesso à academia de futebol. Quem está lá dentro tem que saber.
Sabemos que precisamos encontrar novas peças, temos buscado, nós nunca escondemos isso. Principalmente, eu posso citar aqui um número 5, um volante, mas como nós temos tido dificuldades para tal, nós temos ainda, como é que eu posso te dizer? Como é que eu posso te dizer? Nós estamos com dificuldade, né? Eu não consigo contratar. É isso que ele está falando, eu não consigo contratar. A gente precisa contratar um jogador assim, não consigo. Porque eu estou vendo outros times contratando jogadores excepcionais, inclusive nessa posição que ele acabou de mencionar. É só acompanhar o noticiário aí. Então, como que o Palmeiras não consegue contratar? A tranquilidade, né, a inteligência suficiente para não cometer erros que possam nos prejudicar em tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos. Traduzindo, não vamos fazer loucura. Caraca, não vamos fazer loucura. Ok, mas ninguém está falando para fazer loucura. Estamos falando para ser Palmeiras. Para resolver o problema. Para ir no mercado e trazer. Sem fazer loucura. Essa é a função do diretor de futebol. Essa é a função da presidente. Nós estamos com dificuldade, não estou conseguindo. Pô, então pede o boné, amigo. Anderson, boa noite. Qual é a avaliação de vocês dessa lei do silêncio que foi feita pelo Palmeiras desde a semana passada no jogo contra o São Paulo? De uma certa forma, ela teve um efeito contrário do que vocês esperavam? Ela trouxe mais pressão para o time do Palmeiras numa semana tão decisiva do que o que foi até passado para a imprensa de que seria para blindar o técnico Abel Ferreira, a comissão técnica portuguesa e os jogadores? Essa é uma pergunta que vai se repetir. Esse cara fez, depois teve pelo menos mais 2 que insistiram nesse tema como se fosse a coisa mais importante. É a imprensa sendo imprensa, se preocupando mais com ela mesma do que com as vontades dela, do que em levar ao torcedor a informação que precisa. Tirar do entrevistado a informação que o espectador precisa. Então a imprensa fala assim, vocês não dão entrevista pra gente, assim a gente vai morrer de fome. É isso que eles estão reclamando. E aí estão sendo vingativos. Num momento de derrota, estão falando assim, aí, esse veto de entrevista adiantou para alguma coisa? No fundo, o que esse repórter está fazendo e outros que ainda vão vir farão, esse ainda foi até bem polido. Vem algumas depois que praticamente o repórter, uma moça até, não sei quem é, ela sapateia em cima do Barros. Não para cobrar resultado, não para cobrar explicações, mas para falar assim, vocês vetaram a entrevista pra gente. Sabe? Essa é a preocupação também de parte da imprensa, né? O que é lamentável. Obrigado. Absolutamente. Não foi por isso que nós não vencemos. Nós tomamos uma decisão porque nós entendemos que naquele momento era a melhor forma de nós blindarmos a nossa equipe. E como disse para vocês agora há pouco, né, nós continuaríamos com essa posição. Nós estamos aqui agora, nesse momento, única e exclusivamente por respeito, né, em razão de nós não termos conseguido o nosso resultado. Anderson, exatamente sobre isso, você disse que é para melhorar o futebol, Vinícius da ESPN. Eu, sinceramente, não vejo como melhorar o futebol fazendo greve de silêncio, pelo contrário, é uma desinformação do seu torcedor, os seus jogadores não falam, o seu técnico... Olha lá. O repórter está meio que repreendendo. Eu não vejo assim. Isso não é coisa que se faz em coletiva, hein? Eu não estudei jornalismo, mas eu sei que isso não se faz numa coletiva. Né? Coletiva é pergunta e resposta. O cara está dando uma opinião e enviesando a resposta do entrevistado. Tá? Então ele está passando por cima de certos princípios da profissão, para reafirmar que parece que a vontade da imprensa é mais importante do que o papel fundamental dela, que é buscar informações. Né? Horrível o trabalho nesse momento desse repórter especificamente e de outros que vão vir ainda também. Não fala. Então, pensando nisso, que vocês estão desinformando o seu torcedor, vocês você estão acha desinformando. Que esse blindar também é um protesto com o CBF, com comissão de arbitragem? O que isso beneficia o Palmeiras com a lei do silêncio? Vinícius, você
você pode perceber que o Palmeiras, apesar nessas últimas semanas ter tomado uma decisão, ele não deixa de comunicar ao seu torcedor. Ele tem um serviço de comunicação hoje muito atuante e que vem sempre dando as satisfações necessárias ao seu torcedor. Então, a nosso posicionamento sempre, e principalmente quando o nosso treinador aqui senta, é sempre pela busca do melhor futebol, daquilo que todos nós aqui nos propusemos a fazer, da melhor forma possível, da forma mais transparente possível, da forma mais isonômica possível, para que a gente tenha sempre o nosso produto extremamente valorizado. Essa é a nossa paixão, esse é o nosso desejo. E quando nós deixamos por algum momento, ou tomamos uma decisão por não falar, nós não deixamos de comunicar. Nós continuamos a trabalhar sempre em prol do melhor futebol. Usar o trabalho da TV Palmeiras, das redes sociais, como escudo para essa decisão, desculpa, uma coisa não tem nada a ver com outra. São trabalhos complementares. Tá? Então, o que faz a TV Palmeiras, o que faz a equipe de comunicação de rede social, o que faz o departamento de imprensa ali, complementa essa parte da informação do dia a dia, principalmente nessa parte das coletivas. Tá? Agora, sentimos uma necessidade de blindar o elenco. Beleza, basta falar isso. Isso vai fazer ganhar jogo? Não, isso vai fazer com que o time melhore, ou que seja menos ruim do que seria, né? No entendimento da diretoria. Eu acho que essa teria sido a resposta correta. Agora, vir minimizar, falar assim, a gente continua prestando informação. Não é a mesma coisa. É importante a gente ter a palavra do treinador depois dos jogos. É importante, eventualmente, ter palavras dos jogadores na saída do campo, para ver o que eles estão pensando ali. Então, não é que deixar ou vetar essas declarações vai fazer o Palmeiras ganhar. Eu entendo que depois da declaração do João Martins, que foi forte, pesada, era importante blindar o elenco. Ponto. Então, aí quando chega um repórter falando assim, isso fez o Palmeiras ganhar jogo? Claro que não fez, você viu que o Palmeiras não ganhou. Então, você vê a maldade do profissional de imprensa quando eles colocam desse jeito. Né, e jogam a diretoria no fogo por esse motivo. Né? Então é por isso que eu falo, está todo mundo errado. Nesse ponto, não cabe o ataque à diretoria. Né? A diretoria está errando em outros pontos. Agora, blindar o elenco quando acha que precisa, beleza. Não pode ser uma coisa eterna. Né? Tem que voltar. Mas então, hoje como nós perdemos, então aqui eu estou dando a cara a tapa. Dando a cara a tapa, beleza, né? Até é uma das funções, né? Servir de para-raio. Agora, fala alguma coisa e não fica sabonetando, porque sabonetou a entrevista inteira. Não falou nada. A única coisa que ele falou não estou conseguindo contratar um 5. Como se fosse só um 5 que o Palmeiras precisasse. Não é só um 5. O Palmeiras precisa de algumas reposições. E a única coisa concreta que foi dita foi isso. Não estou conseguindo contratar. Porque o resto foi só sabonetagem e se defender de acusação idiota como essa. Vocês não estão deixando o treinador e os jogadores falarem. Que se dane. Precisava. Ô Anderson, com essa lei do silêncio do Palmeiras... De novo. Lei do silêncio. É uma coisa dramática, né? A lei do silêncio. Ô Anderson, com essa lei do silêncio do Palmeiras, é claro que a gente não consegue ouvir as explicações do treinador, mas você tem mantido contato com ele no dia a dia da academia de futebol, no dia a dia do Palmeiras. O Abel Ferreira te pediu reforços para esse segundo semestre, para as competições que o Palmeiras ainda vai disputar? Sim, Abel é um treinador extremamente exigente, é um treinador extremamente competitivo. Ele nos cobra o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo ele tem consciência de tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Né? Eu poderia dizer aqui, eu já disse na pergunta anterior, né, que nós buscamos sim algumas alternativas, mas nós não vamos buscar de qualquer maneira, porque nós temos que dar uma satisfação. Se nós encontrarmos... Não é de qualquer maneira.
é achar a solução. Não é de qualquer maneira. De qualquer maneira, não é para fazer isso mesmo. Não é desculpa. Assim, não vou contratar porque eu não vou fazer de qualquer maneira. Não, é para fazer do jeito certo e façam. Por favor, façam. A gente precisa. Não é, não consegui um preço bom, então não vou contratar. Tá bom. Então, se você não conseguiu um preço bom, então não precisa. Não precisa, caramba. Precisa sim. Precisa sim. Precisava, sempre precisou. Teve, que Tabata e Navarro não iam funcionar, já estava mais ou menos claro, acho que desde meados do estadual, se não antes, né? O Navarro já há mais tempo. Então a gente se desfez deles. Por quê? Porque que já não tem substituto. Não houve tempo hábil de construir essas negociações, de identificar, construir, trazer. Se não consegue fazer isso, vamos precisar de alguém que consiga. As situações que nós entendemos que sejam ideais, nós assim vamos fazer. Nós temos muita consciência, como eu disse no início, daquilo que nós estamos fazendo. Então não é à toa que o Palmeiras chega e está na situação que ele está hoje, sempre brigando por todas as competições Agora não tá mais, em que ele participa. E não só brigando, eu acredito muito que nos últimos anos... Agora não está mais brigando, não. Foi eliminado da Copa do Brasil, está 12 pontos atrás no Campeonato Brasileiro e tem a Libertadores, ok. Que está brigando, mas com a bola que está jogando, realmente... Hoje eu não apostaria muito no Palmeiras, não. Né? E não adianta querer se deitar em cima dos troféus que já ganhou. Porque a gente está falando do daqui para frente. Nós não estamos falando do que já aconteceu. O Palmeiras tem vencido muitas destas competições. Anderson, boa noite. Perdão. Aqui, só, direito. Ainda em cima dessas questões de possíveis reforços para o Palmeiras, né? Desde janeiro o clube perdeu o Danilo, e aí batendo ainda nessa tecla do tal do camisa 5, porque até no dia 31 de maio o Abel Ferreira, aqui em entrevista coletiva, falou da incapacidade que o Palmeiras teve de achar este jogador. Então, dentro desse planejamento do clube, vocês acreditam que também está atrasado, já que desde janeiro vocês perderam uma peça importante e o próprio treinador, há quase 2 meses, já falou sobre essa incapacidade de achar esse nome? Boa cobrança. Se você lembrar bem, o Abel tem cobrado isso, não desde essa temporada, desde a temporada passada, não só do número 5, como nós... E como eu disse para vocês, né, o Palmeiras tem um planejamento, ele sabe o que ele precisa buscar, né, mas tem momentos que a gente precisa ter a tranquilidade para não precipitar. Tranquilidade não. Eu posso citar o exemplo, nós tínhamos uma necessidade de buscar um extremo, tivemos a paciência suficiente e acabamos por trazer o Arthur, que acabou por encaixar muito bem. Né? Encaixou muito bem, pero não podia jogar uma das competições mais importantes. Né? Então é que nem, sei lá, fazer uma metáfora aqui, você comprar uma roupa que você não pode usar em qualquer ocasião. Né? Tudo bem, roupa você não pode usar em qualquer ocasião mesmo, sei lá, estou tentando achar um exemplo aqui. Mas enfim, acho que o melhor exemplo é o seguinte, você tem que ter um jogador que sirva para tudo. Se você compra um bom jogador que não vai servir para uma competição, você já está comprando um jogador defasado. Né? Tinha que vir com desconto. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. O Arthur foi uma boa contratação? Foi. Tecnicamente, taticamente, encaixou. Mas você automaticamente está abrindo mão de um dos reforços mais importantes para a temporada para uma das competições mais importantes. Se você está lutando por 3 competições e só pode usar o jogador em 2, tinha que vir com desconto. Né? Ou talvez procurar outro. Então, foi a solução ideal? Ideal não, foi uma solução razoável. Agora ele vai estar na sua plenitude, né? Não tem mais o desfalque dele na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil já foi. Equipe. Nós não nos escondemos, apenas nós temos muita tranquilidade, muita consciência, né? Cada vez que ele fala consciência, cara, eu fico com vontade de entrar no vídeo, cara.
sabe? Tranquilidade e consciência, não. Ninguém pode estar tranquilo, cara. Acho até que vai ter um ponto que ele fala que não vou mais falar tranquilidade, porque não pode estar tranquilo. Tranquilo, não. E a tal da consciência, se está tão ciente ou consciente do que está acontecendo, por que nada acontece? Então, se sabe o que está acontecendo e nada acontece, a gente deriva para uma conclusão: incompetência. E aí não serve. Para poder fazer os movimentos que sejam ideais para o clube, né? Sem a precipitação, às vezes, te leva a tomar decisões que acabam por fazer com que a sua instituição pague por muito tempo. Então, a gente procura ter... Isso é um jeito bonito de falar: não vamos fazer loucuras. Já sabemos disso. Está falando, está sabonetando, sabe? Está ensaboando, repetindo isso aí o tempo todo. Não vou fazer loucura, não vou fazer loucura, não vou fazer loucura. Não é para fazer loucura, cara. É para achar uma solução viável. Esse equilíbrio, né? Para sempre poder tomar a melhor decisão. Anderson, boa noite. Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. Falar um pouquinho dentro de campo, já que você é a voz presente aqui. Como lidar com essa crise técnica, essa dificuldade? O Palmeiras está em queda quando os principais rivais estão no momento de ascensão. Como que isso vai ser trabalhado para melhorar, para o time voltar a competir num nível igual ou até melhor que seus rivais? Obrigado. O Miguelito fez uma pergunta que eu acho que todo torcedor do Palmeiras queria fazer, só que quem tem que responder não está aí, né? O Anderson não vai responder esse tipo de pergunta. Como que vai fazer isso dentro de campo? Isso é pergunta para o Abel. Só que o Abel não está disponível, infelizmente, né? Então essa é uma das necessidades que a nossa torcida tem hoje, ter a palavra direta do Abel, só que o Abel está blindado, o elenco está blindado, então a gente fica sem essas respostas. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai ensaboar. Vai usar aquele jargão que todo personagem de futebol usa depois de uma derrota. Vamos trabalhar muito. Acho que você falou a palavra-chave. Precisamos trabalhar mais e mais, como nós fazemos até todos os dias. Mas encontrar o porquê, a razão, de principalmente depois do período data FIFA, né, que acabamos perdendo um pouco ou deixamos de trilhar naquele caminho que nós vimos nas últimas temporadas. Mas, como eu disse aqui, nós temos bastante consciência daquilo que nós fazemos. Temos que aguentar, temos que suportar, mas principalmente trabalhar muito duro para a gente poder voltar a encontrar o caminho. Essa equipe que nós temos hoje é uma equipe extremamente competitiva. A nossa comissão técnica é excepcional, comandada pelo Abel Ferreira. E acho que é importante dizer, né, ele não está aqui hoje porque foi uma decisão que nós tomamos, né? E em respeito a todos vocês, ao nosso torcedor, decidimos então que eu estaria aqui. Vamos trabalhar duro. Pula essa parte. Devia ser proibido falar isso em coletiva depois de derrota. Não, agora vamos trabalhar. Devia ser proibido. Agora ele falou assim, depois da data FIFA não estamos jogando bem. A única coisa concreta que ele falou de tudo isso até agora. Tá bom, qual é a causa disso? Porque isso é a constatação. A data FIFA quebrou um ritmo que o Palmeiras vinha muito bom. Fato. Depois da data FIFA, o Palmeiras teve resultados horríveis. O único jogo razoável, bom até, foi o do Bolívar. Mas por que mesmo? Por que isso está acontecendo? Como diretor de futebol, ele tinha que saber. Talvez ele até saiba, talvez ele tenha a tal da consciência. E talvez não seja conveniente abrir isso, né? Só que também a gente não vê nada sendo feito para corrigir. A data FIFA já passou faz tempo, essa queda de rendimento já está acontecendo faz tempo. Ontem nós tivemos um jogo eliminatório decisivo em que nós fomos eliminados pelo nosso inimigo histórico em nossa casa. E a tal da consciência não fez o time reverter uma situação que já vinha ruim há algumas semanas. Então, o que adianta a consciência se não faz nada concreto? Se a gente não vê o resultado. Então, é essa cobrança que a gente faz. A gente fala em cobrança, né? Nós, como torcedores, a gente tem que torcer pelo Palmeiras. A gente torce.
Porque a gente está vendo as coisas acontecer errado. Né? Então isso deixa a gente chateado. Quem tem que cobrar é a presidente, não a gente. Torcida é uma forma de expressar, né? Eu não concordo com a torcida cobrou, eu mesmo vim aqui ficar cobrando. Mas eu tenho que apontar o que eu acho. Então o que eu acho só acho, que tem muita consciência e pouca ação. E o resultado é o que a gente vem assistindo dentro de campo nas últimas semanas. Um time que encantava, um time que jogava por música, que todo jogador sabia para onde correr, parecia que jogava sozinho, parece que apertava um botão, parecia uma máquina de jogar bola. E de repente virou um catado. Um time sem coesão nenhuma, sem equilíbrio dentro de campo, com jogadores uma disposição questionável, e isso vem de uma liderança, isso vem da forma como as pessoas que conduzem o elenco preparam o time para um jogo. Tá tudo errado, tá tudo dando errado. Pô, se tem a tal da consciência do que está errado, então por que não corrige? Essa é a pergunta. Anderson, aqui. Vocês adotaram a lei do silêncio depois de uma declaração do João Martins, que comandava o time contra o Atlético Paranaense, ele dizendo que entendia que era ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. E desde então, nos jogos seguintes, tiveram pelo menos dois lances polêmicos envolvendo o Palmeiras. Olha lá. Aí ela vai falar que depois disso o Palmeiras foi ajudado. Ela está insinuando isso, né? No jogo contra o Flamengo, teve uma dividida do Everton Ribeiro. Olha lá. Everton Ribeiro. Com o Richard Rios, que os flamenguistas reclamaram bastante de pênalti. E hoje também um gol anulado do São Paulo, que o Dorival estava aí, técnico do São Paulo, disse que o gol foi legal na visão dele. Como que você tem visto a arbitragem desde então, desde essa declaração? E eu gostaria de saber se você concorda com ele que é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. Isso não é uma casca de banana, né? Isso aí é uma lata de graxa, né? De jogo do Barros. Aí ele vai ter que sabonetar mesmo. Inclusive vai ter que tentar inverter essa narrativa aí, mencionando que o Luciano poderia ter sido expulso ontem também. O que absolutamente não justifica o resultado, né? Mesmo que o Palmeiras passasse, mesmo que o Luciano fosse expulso, o Palmeiras ficasse com um jogador a mais, que é o que ele vai falar daqui a pouco, e fizesse o 2-0 com um jogador a mais, com o que está jogando, do jeito que está jogando, iria perder mais lá na frente. Tá? Não ia ganhar nada. Jogando desse jeito não ganha nada. Tem que mudar alguma coisa. Tá? Agora, nesse ponto ele vai se defender bem, né? Vocês vão notar agora. O que nós buscamos o tempo inteiro é o melhor futebol possível. Isso é o futebol hoje, nós todos aqui sabemos o quanto ele movimenta, principalmente na paixão do nosso torcedor. Então nós não podemos estar a todo instante discutindo. Poderia, por exemplo, dizer... Até agora ele só sabonetou nessas frases. Agora que ele vai falar do lance do Luciano. Dizer a você, quando você diz que o gol do São Paulo poderia ter sido validado ou não, eu poderia dizer para você que a falta do Luciano existiu e ele tomaria o segundo cartão amarelo, o Palmeiras ganhava de 1-0 e teria um jogador a mais durante todo o segundo tempo, né? O que a gente diz o tempo inteiro, eu acho que nós precisamos dar um basta, é estar sempre discutindo. Nós precisamos cobrar, sim, das instituições para que o futebol seja o mais transparente, o mais isonômico possível, porque é isso que todos nós buscamos. Nós precisamos estar sentados aqui nessa sala, discutindo aquilo que realmente ocorreu da parte técnica, da parte tática, daquilo que nós sabemos o que é o futebol, da paixão que nós temos por esse esporte. Anderson, Isabela da Placar, boa noite. Se defendeu bem, né? Então ele falou assim, basicamente o que ele tentou dizer foi o seguinte, olha, a gente está blindando nossos jogadores, blindando a comissão técnica, porque entendemos que o Palmeiras foi muito prejudicado nas rodadas anteriores pelas arbitragens, e foi. Então essa é uma forma de chamar a atenção
para o quanto o Palmeiras está sendo prejudicado. Não é que isso vai fazer o Palmeiras jogar melhor, né? Mas também, como sabem, ou a diretoria sabe, que isso vai gerar uma revolta da imprensa, então blinda os jogadores. Né? Vamos blindar os jogadores, não fala, venho eu falar aqui, depois da declaração do tal do sistema que o João Martins mencionou. Que, na verdade, é uma coisa que todo palmeirense queria ter dito. Né? Não sei se estrategicamente foi uma boa, mas ele falou. E agora o Palmeiras está lidando com essa declaração. Eu queria voltar na questão dos reforços, né? Porque a gente viu nas arquibancadas hoje que é um tema que interessa muito ao palmeirense que está assistindo a gente. Você falou sobre as dificuldades que o Palmeiras tem encontrado hoje no mercado de trazer esses reforços. Você falou do número 5. Mas exatamente quais seriam essas dificuldades? O Palmeiras entende que ainda não encontrou uma peça que se encaixasse dentro do esquema tático que o Abel tem, dentro do elenco que o Palmeiras tem à disposição? Ou seria uma política financeira que a gestão adota? A melhor pergunta até agora. Eu preferia chamar de uma responsabilidade que nós temos com tudo aquilo que nós fazemos. Esse ano, sim, nós tivemos a saída de um número grande até de atletas, se nós considerarmos o final da temporada de 2022, quando fomos campeões brasileiros. Olha lá, sentando em cima do título. E só trouxemos 2 novos atletas, que foi o Richard Rios, ele mesmo fala, que teve seu destaque durante todo o Campeonato Paulista, e o Arthur, né? Que não podia jogar a Copa do Brasil, né? Então trouxe só dois, o aspas do Anderson Barros, e ele fala claramente, perdemos jogadores desde o final da temporada de 2022, tivemos tempo e só trouxemos 2, e estamos jogando os moleques da base para segurar a onda aí, porque nós não temos dinheiro, porque nós temos que ter responsabilidade. Ninguém está falando em ser irresponsável, Anderson. Nós estamos falando de soluções. Esse é o trabalho. Com o que tem disponível, manter o elenco forte, e isso não está sendo feito, ponto. O São Paulo tem mais dinheiro que o Palmeiras? Como é que o São Paulo elimina o Palmeiras na Copa do Brasil? O São Paulo não tem mais dinheiro que o Palmeiras. O São Paulo não está numa situação financeira melhor que a do Palmeiras. O São Paulo não tem jogadores melhores que o Palmeiras. O São Paulo não tem um técnico melhor que o do Palmeiras. Mas futebol, é competição. Foram 2 jogos e 2 derrotas. E em nenhum momento o Palmeiras foi superior ao São Paulo nesse confronto. E o São Paulo é um time medíocre. O Palmeiras ficou abaixo do medíocre. Mesmo tendo melhor condição financeira, melhor elenco, melhor comissão técnica, melhor estrutura. Explique isso, Anderson. E como disse agora há pouco, era um desejo nosso de ter mais um extremo. Hoje nós buscamos, sim, especificamente um número 5, temos encontrado dificuldade, até porque quando nós traçamos o perfil, quando o nosso setor de análise de mercado define, né, aqueles atletas que nós temos que buscar, existe uma série de variáveis. Né? E eu, particularmente, procuro respeitar todo aquele processo que nós temos definido dentro do clube. O clube, sim, através da diretoria de gestão e finanças, nos cobra, né, sempre uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, também nos dá uma certa condição para tal. Mas, como eu te disse no início da pergunta, precisamos ter uma responsabilidade com aquilo que nós acreditamos que seja melhor para a instituição Palmeiras. O torcedor, sim, ele é um apaixonado, ele quer que a sua equipe esteja vencendo todos os jogos, todas as competições, claro, assim como nós queremos, mas nós temos ali entender, né, todo o cenário para tomar sempre a melhor decisão. Nesse ponto, a gente tem que ponderar a situação desse sujeito que está aí na tela, o Anderson Barros. Porque quando a gente cobra Anderson isso, Anderson aquilo, é porque ele está dando a cara a tapa aí. Ele está sendo para-raio. Mas, na verdade, toda essa cobrança que a gente está fazendo, ela é dirigida à diretoria como um todo.
inclusive esse setor de gestão e finanças que ele mencionou, e a presidente. Porque a gente não sabe até que ponto o Anderson está de mãos atadas. Então, quando a gente fala em incompetência de ir ao mercado e trazer uma solução e conseguir, é sempre o conjunto, a diretoria como um todo. Tá? E no limite, a responsável é sempre a presidente. Na conquista e no fracasso. Então, tudo que foi dito até agora, tudo que a gente comentou aqui até agora sobre incompetência, sobre não conseguir trazer as soluções, sobre não estar tratando o Palmeiras com correção, não é a figura pessoal do Anderson, não é manda embora o Anderson, mudem o que precisa ser mudado. Então, se o Anderson está fazendo o melhor que pode, qualquer um de nós, nenhum de nós conseguiria fazer melhor do que o Anderson com o limite que é dado para ele, então quem está dando esse limite que está errado. Né? Isso a gente não sabe apontar, porque a gente não sabe o que está funcionando. Pode ser uma incompetência desse cara aí, mas pode ser uma limitação imposta por quem está acima dele. Isso nós não sabemos. Ele menciona toda hora, nós temos que ter responsabilidade, não sei o quê. É uma decisão dele ou é uma decisão que vem de cima? Nós não sabemos. Alguém está freando. Né? Cadê o dinheiro? O dinheiro está cobrindo o rombo da gestão anterior. Pô, mas quem criou esse rombo na gestão anterior foi a própria presidente atual na condição de patrocinadora, pressionando o presidente anterior. Então é uma bola de neve, está estourando agora. Boa noite, Anderson. Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. Você falou muito sobre tranquilidade para fazer contratação de reforços, essa busca que não pode ser fora de uma responsabilidade. Hoje o Palmeiras na Série A é o time que tem o menor elenco, né, em número de jogadores, são 25. Não sei se você pode já confirmar a saída do Silvestre, com isso cairia para 24. Essa tranquilidade, ela tem um limite... e o Palmeiras entende que o número 5 é suficiente, por exemplo, para brigar por uma Libertadores e continuar na busca pelo brasileiro? Se você me permite, eu vou fazer uma correção. Eu não quero usar a palavra tranquilidade. Tá? Eu prefiro usá-la, e se você me permite, a palavra equilíbrio. Ok? Quem usou a palavra tranquilidade várias vezes foi você mesmo, Anderson. Tá bom, você quer corrigir? Beleza, corrige. Equilíbrio. Eu não estou vendo equilíbrio. Eu não estou vendo equilíbrio nenhum. Eu não estou vendo o Palmeiras forte dentro de campo. O equilíbrio pressupõe o time jogando bem, sendo um adversário forte para qualquer um. Ontem nós perdemos para o São Paulo, dentro da nossa casa, com 41 mil pessoas. Só palmeirense. Isso não é equilíbrio. Desculpa. Eu estou fazendo a contabilidade aqui, são 28 jogadores, contando o Kevin. Eu não sei se o Kevin já foi oficializado, senão serão 27. E aí 26. Eu não sei, o Bruno Massa tirou 2 jogadores aqui. Não contou 2 jogadores, não sei quais exatamente. Né? Mas a contabilidade que eu tenho aqui são de 27 sem contar o Kevin. Tá? 26 sem contar o Vinícius Silvestre. Sendo que desses, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são da base. Hendrick com 16, Luiz Guilherme 17, John 20, Kevin 20, Vanderlan 20, Fabinho 21, Garcia 21, Naves 21 e Gabriel Menino 22. Então temos, vai sem contar o Kevin, 2, 4, 6, 8, 9 de 27, ou seja, 1/3 moleques de 20 anos, sendo que alguns estão sendo escalados para resolver o jogo, tipo o Hendrick e Luiz Guilherme, um de 16 e um de 17 anos. São talentos brutais, mas estão longe de serem solução para resolver dentro de campo. Vou repetir o que eu falei lá no começo, mencionando uma entrevista do Abel de algum tempo atrás, inclusive tem no livro dele também.
O Sporting já mostrou que esse não é o caminho, não é correto. Você encher de moleque no elenco e achando que eles vão responder. Você pode, inclusive, causar o efeito oposto e queimar esses moleques. Como eu disse e tenho repetido aqui em quase todas as perguntas, temos uma consciência muito grande daquilo que nós fazemos. Nas últimas Libertadores, o Palmeiras tem tido sempre uma participação muito positiva, né? Se alguém puder me dar até a informação, principalmente na primeira fase, o Palmeiras tem sido líder. Aí, né? E daí? 6 de 5, correto? O Palmeiras... Perdão. 5 de 6, o Palmeiras tem sido líder sempre na primeira fase. O Palmeiras, nas 3 últimas Libertadores, por exemplo, passou em 2, né? Porque acabou por ser campeão, e foi semifinalista de uma outra competição, com situações que acontecem no jogo, né? Perdemos, por exemplo, o Rafael Veiga no primeiro jogo, depois, quando ganhávamos e tínhamos uma condição durante a partida, tivemos expulsão, sofremos gols, aquilo que faz parte do futebol. Então, nós temos muita consciência do que é uma Libertadores, sabemos como disputá-la. Eu posso lembrar bem quando o Abel, a comissão técnica, né, principalmente, toma uma decisão, até porque nós jogamos contra o Bolívar o primeiro jogo da competição e nós tínhamos uma final do Campeonato Paulista, né? E naquele momento nós precisávamos tomar uma decisão, tomamos, né? Trouxe um pouco, né, um susto, vamos chamar assim, para o nosso torcedor, mas nós tínhamos consciência do que nós poderíamos fazer e acabamos por terminar a primeira fase, né, como tendo a melhor campanha. Então, eu acredito muito, né, que o Palmeiras sabe hoje disputar muito bem essa competição, e a gente sabe também que esse elenco, né, apesar daquilo que eu tenho dito aqui desde o início, da necessidade de nós encontrarmos, né, outros que possam aumentar essa qualidade, né, eles têm total condição de disputar essa competição até o final. Peraí, ele está se contradizendo, né? Essa contradição dele, ela acaba evidenciando a situação, né? Ele tenta sabonetar, ele tenta achar as palavras, mas ele mesmo acaba caindo em contradição. Então, quando ele fala assim, a gente precisa de reforço, aí ele fala assim, não, mas esse elenco aí é capaz de conquistar. Não é. Porque se fosse capaz de conquistar, não estava com uma necessidade tão grande de reforço, né? O reforço seria algo bem-vindo e tal, mas não é algo simplesmente seria bem-vindo, bem para somar, não. Precisa. Isso significa que esse elenco não é capaz de ganhar a Libertadores. Pode ganhar num golpe de sorte, que é um mata-mata. O Once Caldas já ganhou, o Corinthians já ganhou. Então, times que não ganham nunca acabam, vez ou outra, ganhando. Porque é mata-mata, só por isso. Mas não dá para dizer que esse time hoje é um candidato sério para ganhar a Libertadores. Nós sabemos ganhar, nós sabemos jogar. Veja, a gente perdeu o primeiro jogo e mesmo assim terminamos em primeiro. Não adianta sentar nisso, né? O que foi feito não vai ganhar os próximos jogos. O que vai ganhar os próximos jogos é o que está sendo feito agora. E o que está sendo feito agora é o futebol ridículo do Palmeiras. Ontem o Palmeiras jogou um futebol ridículo. Ridículo. Eu tô com vergonha do que o Palmeiras fez ontem. Se esse cara não tá com vergonha, tem alguma coisa errada. Se essa diretoria não tá com vergonha do futebol que o Palmeiras apresentou ontem, de ter sido eliminado em casa pelo São Paulo, tem alguma coisa errada, né? Como eu sempre disse aqui, o Palmeiras não entra em nenhuma competição para não vencer, né? E assim a gente tem feito. E eu sei que é repetitivo e a gente precisa ter o equilíbrio, a serenidade suficiente para não fugir daquilo que nós acreditamos que seja melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Obrigado você. Boa noite, Barros. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. É importante esse momento porque há uma série de reclamações de vários clubes em relação à arbitragem. Não é só o Palmeiras que tem reclamado. É algo recorrente, o Flamengo chegou a fazer também uma greve de silêncio, Renato Gaúcho recentemente fez críticas duras, o próprio Arley, diretor de futebol do Goiás também, enfim. Vários clubes estão, de fato, criticando a arbitragem no futebol brasileiro.
Queria saber, os clubes conversam entre si para tentar buscar uma solução para a melhoria da arbitragem, ou os clubes entendem que isso é de total responsabilidade da Comissão de Arbitragem e da CBF? O futebol é de responsabilidade de todos. Né? Eu acho que chegou um momento, sim, né? A arbitragem atravessa um momento muito delicado. Nós citamos aqui, no próprio jogo de hoje, né, nós tivemos questionamentos sobre a atuação da arbitragem. A arbitragem hoje, ela necessita, né, do maior investimento possível para que a gente possa diminuir a quantidade de erros que nós temos tido. E isso é uma responsabilidade da Comissão de Arbitragem, da CBF e de todos os clubes. Nós não podemos nos furtar a isso. Eu percebo sempre que, principalmente quando o Abel Ferreira está aqui, ele faz esses questionamentos, única e exclusivamente para que a gente possa ter o futebol mais isonômico possível. A gente não pode, a toda rodada, estar discutindo um problema de arbitragem. Né? Mas nós também não podemos deixar de dizer que isso é uma responsabilidade de todos nós, inclusive da Confederação Brasileira. Boa noite. Eu realmente não consigo entender o contexto desse assunto. Enfim, foi a escolha do Fragoso fazer essa pergunta. A arbitragem nos últimos jogos, depois da história do sistema, não prejudicou mais o Palmeiras, né? Acho que o que o João Martins acabou provocando foi que exatamente o que todos nós queríamos. Nós não queremos ser favorecidos. Nós só queremos que não roubem a gente. E não estão mais roubando a gente. E não estamos sendo favorecidos. Então, nesse ponto, parece que a arbitragem está sendo... Teve erro ontem do Luciano. São erros que passam. Né? Não teve mais erros absurdos e grosseiros, né? Como aquele impedimento do Rony, como a bola que entrou no jogo contra o Bahia, e, enfim, tantos outros. Mas não é esse o foco, né? A gente quer saber do que o Palmeiras vai fazer para melhorar. A arbitragem tem que ficar sobre vigilância constante, cobrança constante. É problema dos clubes, é problema da CBF, e isso é óbvio, né? E os clubes têm que... E, no fundo, cada clube defende só o que lhe interessa, né? Então, quando acontece um erro, como aconteceu anteontem, né? O jogo do Flamengo, o Flamengo foi prejudicado. Esse pode. É interessante que quando o Flamengo é prejudicado, ele se classifica, mesmo assim, né? Me parece até que aquele tá vendo? Erra contra o Flamengo também. O Flamengo não é eliminado por erro de arbitragem. É bem diferente, né, a situação. Mas enfim, quando o Flamengo é prejudicado, o Palmeiras não reclama, né? E nenhum time reclama de ver o outro prejudicado. É essa falta de seriedade dos dirigentes brasileiros também que também tem um pezinho ali na raiz do problema, né? Anderson, tudo bom? Pedro Cunha. Anderson, você falou sobre o Abel, sobre as falas dele nas coletivas aqui, sobretudo sobre a arbitragem, e queria saber, vindo de você, o quanto você acha que esses episódios com a arbitragem, ele sempre cita do Bandeira, que falou com ele em espanhol, o quanto esses episódios com a arbitragem podem acabar prejudicando o Palmeiras em uma futura renovação com o Abel? Olha, o Abel é um profissional na concepção da palavra. É um profissional que vocês já conhecem, né? Até por todos os momentos que aqui ele já esteve. Tá? A busca do Abel é sempre pelo melhor possível, né, do próprio futebol. Ele traz sempre situações que possam fazer com que o nosso esporte evolua. E é lógico que isso acaba por trazer em diversos momentos, né, discussões. Mas eu percebo muito que o Abel tem a consciência do que o Palmeiras o oferece, de que o quanto os seus atletas se entregam e buscam atender a tudo aquilo que ele sempre se posiciona, tudo aquilo que ele traz para eles. Né? Então, eu acredito muito que nessa relação profissional entre Palmeiras, né, e Abel Ferreira, ela continuará ainda, principalmente, né, até o término da nossa relação contratual.
Eu acredito muito nessa última frase. O contrato. O Abel não vai romper o contrato porque começou a perder. Porque os juízes estão roubando, ou mesmo porque ele pode estar notando que alguns jogadores não estão mais tão comprometidos. E isso daí é só uma aparência, tá? Eu não sei se os jogadores realmente deixaram de estar comprometidos, mas parece, dá essa impressão, né? Passa essa impressão para quem está assistindo os jogos. Então, assim, são fatores que realmente deixam uma pessoa insatisfeita, né? Uma pessoa competitiva, uma pessoa, né? Com tanto compromisso com a vitória como a gente sabe que tem o Abel. Mas não acho que isso seja suficiente para o Abel falar assim, não, eu não vou cumprir meu contrato. Ou vou pagar a multa e vou trabalhar em outro lugar. Que na verdade, sim, não cumprir o contrato. Cumprir o projeto até o fim. Ele sempre fala, sou um homem de projetos. Então, é nesse ponto que eu me apoio. E tem também aquele fator da família dele estar super adaptada ao país, ao Brasil. Tem toda a questão das filhas, né, estarem aqui em São Paulo. Pô, pai, não quero sair daqui agora, né? Sei lá, sabe como é adolescente, né? Então, são muitos fatores que seguram o Abel aqui. Agora, que ele deve estar absurdamente insatisfeito com tudo isso, com a arbitragem, com o comprometimento de alguns jogadores, talvez, e isso talvez demande uma reformulação que, se não for bem feita, envolvendo inclusive esse equilíbrio entre base e experientes, vai prejudicar também a próxima temporada. Então, assim, romper o contrato ou interromper o contrato pagando multa e interromper o projeto, eu acho pouco provável. Agora, nada indica que a diretoria está indo no caminho de consertar isso para o complemento desta temporada e mesmo para a próxima, hein? Até agora, nenhum sinal. Tudo que a gente ouve não vamos fazer loucura. Temos que ter responsabilidade, tranquilidade, equilíbrio. Precisa de correção de rota. Sem perder tranquilidade, responsabilidade e equilíbrio. Cadê a correção de rota? Anderson, boa noite. A fim de confirmação, existe um planejamento já pelo fim da Lei do Silêncio? Ela continua? E aí eu me refiro às coletivas do Abel Ferreira. Ela continua no fim de semana contra o Inter? Eu tive que conversar muito com ele para que eu estivesse aqui, senão ele estaria aqui, né? Até porque, como eu disse para vocês, para que a gente desse seguimento a tudo aquilo que a gente tudo aquilo que a gente se posicionou desde o jogo contra o Atlético Paranaense. Diariamente nós discutimos nossos posicionamentos. Hoje a gente tem uma posição em relação ao próximo jogo. O Palmeiras continua com seu posicionamento, mas nós vamos discutir sim, né? Vamos entender qual será a melhor decisão a ser tomada. Ou seja, continua sem dar entrevista. Acho que já passou o momento. Acho que é hora de voltar a ter a palavra direta dos envolvidos no jogo. Nós queremos saber sobre o jogo, né? Então, eu entendo a cobrança da imprensa, né? Eles estão defendendo simplesmente o deles. Quando é que vai acabar esse negócio? Não vai acabar no próximo jogo, mas vamos continuar discutindo. Foi basicamente o que ele respondeu. Anderson aqui, boa noite. O silêncio, ele pode resolver os problemas do futebol brasileiro, na tua opinião? Não sei se ficou claro, eu estava falando em cima. Ele vai... Como é que é? Vamos voltar? Eu acho que o Palmeiras nunca se... Peraí. Ele pode resolver os problemas do futebol brasileiro, na tua opinião? O silêncio pode resolver os problemas do futebol brasileiro, na sua opinião? Mas quem disse que o silêncio ou que o veto a entrevistas é para resolver os problemas do futebol brasileiro? Você vê a maldade do repórter? É maldade, isso é maldade.
Sabe? É uma pergunta maldosa. A gente fala em casquinha de banana, que eles jogam de vez em quando. Isso daí é maldade pura do repórter. Então também é com isso que tem que se lidar no dia a dia do futebol. Isso é muito chato, né? Eu queria ver se fosse o Abel para responder uma pergunta dessa. Quer dizer, é claro que uma pergunta sobre silêncio envolve a ausência do Abel. Eu sei que não faz sentido isso que eu estou falando, mas eu estou falando o Abel respondendo uma pergunta com esse nível de maldade. Vocês diziam, como eu queria ver ele fazer uma dessa para o Abel. Eu acho que o Palmeiras nunca se silenciou. Nesses últimos anos, o Palmeiras sempre se posicionou e continua se posicionando para o seu torcedor, para a Confederação Brasileira, para todas as instituições. O nosso posicionamento, a nossa decisão foi única e exclusivamente por uma necessidade de blindagem do nosso elenco, como a senhora presidente colocou no último jogo contra o São Paulo. Né? E é importante que a gente diga isso, né? E preciso repetir isso, o Palmeiras não se cala, ele briga por si, ele briga pelo futebol, ele quer que o futebol seja cada vez maior, porque é isso que ele representa, né, dentro de todo esse cenário, para o seu torcedor. Então o Palmeiras nunca se cala. Que sabonetada master! Essa foi a master sabonetada, só que nesse caso ele tinha que fazer isso mesmo. Porque a pergunta foi muito maldosa. Então ele teve que sabonetar. Palmeiras não se cala, Palmeiras não sei o quê. Mas a pergunta foi... os jogadores e o técnico não dá entrevista, vai resolver os problemas? Não é para resolver os problemas, é para evitar problemas maiores. Ele sabonetou usando frases, né, de efeito. Mostrou que foi para sabonetar e sabonetou a entrevista inteira. A única coisa que ele disse é: não consigo contratar um camisa 5. Boa noite, Barros, Mário do Correio de Atibaia. Como que vocês analisam o protesto da torcida no final do jogo, né? E também a questão da temporada, como que você vê essa parte da pressão aí da torcida? Atravessamos um momento delicado, sim, temos consciência disso, e como disse, vamos trabalhar muito para reverter isso. Eu acho que nós sempre demos sinais e sempre mostramos ao nosso torcedor o quanto competentes podemos ser. Esses atletas venceram e continuarão a vencer. Nós temos uma equipe extremamente competitiva. O torcedor, ele é um apaixonado, acima de... Como é que eu posso te falar aqui? A paixão do torcedor sempre está acima. Né? Eu acho que da mesma forma que ele nos incentivou durante toda a partida, ele teve o direito dele de cobrar ao final dela. Assim vai terminar. Terminou. Encerrando agora a entrevista coletiva. Terminou a coletiva do Anderson Barros. Como é que você analisa? Ninguém analisa protesto, né? Como é que você recebe o protesto? Protesto, futebol é paixão, o torcedor tem direito de cobrar porque é apaixonado. Respostinha padrão, respostinha sabonete, como foi toda essa entrevista dele, em que o máximo que os repórteres conseguiram arrancar foi uma confissão ou que o Barros assumisse que não consegue contratar um jogador para reforçar o meio de campo do Palmeiras, que é um dos grandes problemas dessa atual fase dentro de campo. O outro problema é que não pudemos usar o Arthur, porque o Arthur era um jogador que já carimbado, já com um jogo disputado pelo Bragantino na Copa do Brasil, e não podia disputar a Copa do Brasil. Agora, pode disputar Libertadores, pode disputar Brasileiro. E com o Arthur dentro de campo, o Palmeiras também não está jogando bem. Então não é só esse o problema também. Sem o Arthur está jogando pior ainda. E o Abel também está fazendo escolhas péssimas, horríveis, para tentar suprir essa falta do Arthur. Isso aconteceu no jogo do Morumbi, aconteceu ontem, no jogo que fomos eliminados. Pessoal, parece que acabou a mágica. Estávamos vivendo um momento mágico no futebol. Um momento que sempre sonhamos. Né? Ver um time que ganha tudo, que joga por música, temido por todos.
nós vivemos isso. Por isso que a gente sempre falava, vamos desfrutar. Eu desfrutei demais. Eu curti demais o momento. E agora nós voltamos a ser um time normal, um clube normal. Eles conseguiram desfazer a mágica. Dava para ter prolongado mais? Porra, se dava. Então foi muita incompetência. Então acabou esse momento, a gente sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer. Acho pouquíssimo provável que esse time volte a desempenhar o que vinha fazendo nos últimos meses e anos. Esse grupo. Então é preciso uma reformulação, uma reconstrução. Então todos os esquemas que o Abel desenvolveu, o bate-cinto, usando esses jogadores, vai ter que trocar alguns jogadores, trazer novos e reconstruir esquemas e situações de jogo com novos jogadores. Isso eu estou esperando para o ano que vem. Para esse ano eu não espero mais nada. O que vier é lucro. Eu não espero que o Palmeiras seja campeão brasileiro nem da Libertadores esse ano. Do jeito que está hoje. Cara, já pensou o Palmeiras reverter e voltar a jogar aquela bola? Seria maravilhoso, seria sensacional. Eu não consigo enxergar isso nesse time de hoje. Ficarei extremamente surpreso e muito feliz se isso acontecer. Mas não vejo isso acontecendo. Vejo muito desgaste em todos as peças que compõem esse quebra-cabeça. Não está dando mais o encaixe, não está mais rolando. Por alguma razão. Ele fala em coincidência, mas parece que onde está essa coincidência? Por que não conserta isso? Parece que o problema é sério. O problema de desgaste. Isso é natural no futebol. Isso acontece. Por isso que a gente falava, desfrutem. Tem problema de formação de elenco? Tem. Tem buraco no elenco? Tem. Mas tem o desgaste natural. Isso a gente tem que saber. Que também acontece. Quem não está preparado para isso, quem quer ser Bayern de Munique e ganhar 10 anos seguidos, vai torcer para o Bayern de Munique. Lá eles conseguem, não sei como. Talvez até por falta de adversários. Então, nós temos que saber lidar com isso. Nós, torcedores. Podemos e devemos ficar chateados, querer explicações, não é cobrar, eu quero explicação, eu quero saber por que isso está acontecendo. Eu quero saber, porque ele só sabonetou, ele não falou nada, ele não explicou nada. A única coisa que ele explicou é que ele não consegue contratar um 5. E não é só um 5 que precisa, hein? Vamos lá. Vergonha. O sentimento é de vergonha. Eu estou envergonhado com o futebol que o Palmeiras jogou. Esse mesmo grupo que nos deu tanto orgulho, a quem eu sou muito grato, a todos eles, esse sentimento não muda, o que não impede que eu sinta muita vergonha do que o time fez nesse confronto com o São Paulo. Perder para o São Paulo, para esse São Paulo aí, se fosse o São Paulo do Tele, do Raí, Cerezo, Cafu, Leonardo, aquilo era um puta time. Aquilo lá perder porque aquele time ficava pistola, mas não tinha vergonha. Perder de Wellington Rato, de Gabriel Neves, de Rafinha, isso me dá vergonha. Isso me dá vergonha. Eu tô com vergonha. Eu queria muito que a diretoria do Palmeiras não fizesse a gente passar vergonha. Longo, né? Longo, mas necessário. Esse react foi longo, mas espero ter acendido aí alguns pontos de reflexão para você que teve essa paciência de assistir durante 1h20 aqui todo esse desenrolar do dia seguinte da eliminação do Palmeiras frente ao São Paulo na Copa do Brasil de 2023. Muito obrigado a todos pela companhia. Voltaremos no pós-jogo da partida contra o Internacional, que vai acontecer no Beira-Rio no próximo domingo. Grande abraço, saudações alviverdes.